O blues, o melancólico blues, o estilo de música que surgiu no fim do século XIX, nos anos de 1800 a 1900. Esse estilo de música que originalmente veio dos afro-americanos era apenas ouvida pelos negros, até porque as músicas tinham suas influências com os ritmos africanos e cantos religiosos. Mas eu não irei aqui contar a história desse gênero de música, e sim do músico que marcou seu nome na história com esse gênero. E bom, amigos, hoje irei falar de Robert Leroy Johnson, ou mais conhecido como Robert Johnson, e seu impacto com a encruzilhada. Robert Leroy Johnson, nascido na zona rural de Mississippi, na pequena cidade de Hazlewood, no dia 8 de maio de 1911. Mas não foque tanto assim nessa data, porque muitos pesquisadores acreditam que essa data pode estar errada. Aos 16 anos de idade, Robert já tocava em bares com suas próprias músicas. De forma muito melancólica, as letras carregadas de dor e agonia escrevia muito sobre a solidão e romance pelos americanos na época. Das 29 composições gravadas, o que mais chamava atenção eram suas letras e títulos das músicas. Uma das mais conhecidas dentre eles era The Devil Blues, no qual ele falava que o Satanás está batendo na porta dele pela manhã e dizendo que era para ele e o Satã andar. E mencionava ele e falava na tal de encruzilhada, sendo que boa parte de suas músicas tinha relação com o próprio Satã. Robert era uma pessoa muito reservada. Em seu tempo, ele sempre ficava sozinho, com um olhar profundo e fixo. Ele não tinha laços de amizade com outras pessoas de fora. Em algumas ocasiões, quando ia gravar alguma música, ele sempre ficava de frente para a parede, com o olho fechado, com seu violão, e muitas das pessoas achavam que ele recebia ordens de alguém. É porque ele ficava horas e horas parado na frente da parede sem fazer nada. E no piscar de olhos, de repente, ele tinha uma música pronta e boa para gravar. Robert, ele fez parte do Clube dos 27. No caso, ele é um dos homens que morreram aos 27 anos no auge de sua carreira. Suas composições inspiraram grandes nomes como Keith Richards, Bob Dylan, Eric Clapton e Robert Plant. A lenda da encruzilhada. Em Sharkdale, no Mississippi, na lendária cruzilhada entre as rodovias 61 e 49, esse local se tornou um palco de lenda do jazz. Se diz que com um violão e uma garrafa de uísque, ele teria trocado sua alma para poder se tornar um dos maiores músicos de blues de sua década. E o trato em si teria seu foco em que Johnson pudesse tocar sem nenhum esforço para que ele se tornasse o melhor do blues. O pacto teria sido selado com ambos bebendo o uísque trazido pelo próprio músico. Em teoria, as músicas Sweet Home Chicago e I Believe I'll Dutch My Broom, eu não sei dizer, meu inglês não é dos melhores, teria sido escrito, gravado e reproduzido com o próprio diabo em seu corpo. Até porque da noite pro dia ele tocava absurdamente bem, porém as últimas canções seriam relacionadas ao próprio demônio. Muitas pessoas acreditam que o trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas. Para completar essa conspiração, Robert teria gravado em toda sua carreira 29 músicas, deixando de gravar 11 composições que já estavam prontas. Antes mesmo de gravar a 30ª, ele teria se rebelado contra o próprio Satã para que pudesse continuar gravando e aproveitar sua vida de sucesso. As circunstâncias do óbito de Robert Johnson são inclusivas e de motivos incertos, mas mais pra frente eu falo sobre isso. Lembra que eu mencionei o Clube dos 27? Falando sobre o que seria o Clube dos 27, em um resumo bem rápido, o Clube dos 27 seria mais a estranha tradição da música, ou seja, é dada a um grupo de artistas que morreram aos 27 anos. E dentro desse clube há grandes nomes clássicos do rock, como Kurt Cobain, Richie Edwards, Amy Winehouse, Jimi Hendrix,
Jim Morrison, Brian Jones e vários outros nomes na história da música. Isso teria ficado popular entre os anos de 1969 e 1971. No caso, é muita coisa, mas se quiserem que eu traga um vídeo sobre isso, eu faço sem problema nenhum. Há um certo rumor que a morte dele teria vindo de uma sífilis, no qual ele contraiu e desenvolveu muito rápido essa doença. Também tem outra que fala que ele se relacionou com uma mulher casada e o marido dela teria envenenado ele. Mas a seita, por muitas pessoas que gostam do lado mais obscuro, fala que ele estava em um bar e antes mesmo dele se apresentar, ele teria pegado um whisky e bebido esse whisky sem nem saber de onde veio aquela bebida. Na hora dele tocar, ele teria sentido muita dor na barriga e ficou incapaz de tocar suas músicas. Falando um fato histórico, nessa época a lei seca já tinha sido revogada. A reprodução clandestina de bebida ainda era muito comum, pois toda a bebida tinha sido clandestina durante anos e os estabelecimentos produziam seus próprios estoques e continuaram fazendo após o fim da lei. Por uma questão de preço, portanto, muitas garrafas de uísque era produção clandestina e havia muitas garrafas sem lacre que normalmente chegavam abertas, a não ser que fosse um raro e caro estoque legalizado de uísque. Mas boa parte dos estoques de uísque eram feitos por pessoas sem nenhum tipo de conhecimento e muitas das vezes os uísques ficavam como letais para pessoas. E também tem uma certa lenda que eu acho que essa parte é um pouco mais engraçada. A lenda fala que quando ele subiu no palco, na hora que ele sentiu as dores, ele começou a uivar que nem um cachorro. E literalmente, se você for pesquisar isso, você vai literalmente encontrar essa parte falando que ele sentiu dor na barriga e ficou uivando que nem um cachorro. Eu continuo sendo eu mesmo, menor. Por tá... Falando sobre a bebida em si, que eu mencionei agora há pouco, se ela era de má qualidade, ela vinha aberta. Quase 90% dessas bebidas de whisky que vinham abertas, elas tinham grande presença de chumbo. E isso foi um causador fatal para muitos bluesmen que tomavam whisky. Eles morriam por caganeira. E falando sobre a morte do nosso amigo Johnson, ele ficou entre 2 a 3 dias de cama e veio a falecer em agonia. Sua família só ficou sabendo que ele tinha morrido 2 semanas depois, no qual já estava sendo sepultado. Mas, de novo, falando sobre a morte dele, muitas pessoas acreditam que é dificilmente ele ter morrido por causa da bebida, porque naquela época era muito difícil a pessoa morrer de forma tão horrível como ele morreu. E antes de eu terminar, eu quero dizer que, como eu disse, esse cara inspirou muitas pessoas, uma geração para ser mais exata. Lembra que eu mencionei do Eric Clapton? Então, o cara chegou a gravar um álbum inteiro dos covers da composição de Johnson, no qual isso rendeu ele a um Grammy e além de ser eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll, na primeira cerimônia de 1986. Esse foi o vídeo do Robert Leroy Johnson, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aí, eu sempre leio eles. Muito obrigado e até a próxima história. Tchau!